E aqui eu tenho um modelinho para tentar ajudar vocês a entender como fazer. Porque o câncer de mama ainda é uma doença que acomete muitas mulheres, muitas de uma forma grave e até fatal, e a gente precisa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. Estamos voltando aqui com os vídeos depois de uma pequena pausa, mas não poderia deixar de vir aqui no Outubro Rosa falar sobre prevenção de câncer de mama, né? Um assunto tão importante, porque o câncer de mama ainda é uma doença que acomete muitas mulheres, muitas de uma forma grave e até fatal, e a gente precisa sempre tá relembrando, tá orientando, tá conscientizando o maior número de mulheres, de pessoas na prevenção e no tratamento precoce dessa doença. E vamos falar então um pouquinho sobre autoexame de mama. Antes eu queria perguntar se vocês já viram os outros vídeos que temos aqui sobre o assunto. Se você ainda não viu é porque provavelmente você não é inscrito aqui no canal ainda, então aproveita, já se inscreve. Temos muitos vídeos falando sobre essa doença, sobre outras questões ligadas à saúde feminina, são muito importantes. Então aproveita, já se inscreve por aqui e me acompanhe também nas outras redes sociais para estar sempre de olho nas novidades. Bom, autoexame de mama. Acho muito importante falar sobre isso, porque a mulher que rotineiramente, que costuma fazer o autoexame de mama, ela já traz para a vida dela essa conscientização sobre essa doença, né? Então já traz ali um conhecimento sobre o corpo, um cuidado especial com a sua saúde, o que pode favorecer e facilitar o diagnóstico precoce de alguma doença e facilitar o seu tratamento e a sua chance de sobrevida caso ela seja cometida por esse câncer, tá? Mas é sempre bom lembrar que o autoexame de mama, ele não exclui os demais exames, as demais avaliações que a gente recomenda para as mulheres, em especial o exame da mamografia, que ainda continua sendo o exame mais importante no diagnóstico precoce do câncer de mama. Por quê? Porque a mamografia ela faz a detecção de lesões muito pequenininhas, que ainda os dedos não conseguem sentir, mas que já podem indicar um tratamento. Aliás, essa é a melhor fase de fazer o diagnóstico da doença. Então, siga a sua consulta ginecológica anual, para entender qual que é o momento de começar a fazer os exames de imagem específicos. Durante as consultas, o seu médico também vai examinar suas mamas, vai fazer a solicitação de exames como ultrassonografia, como mamografia, de acordo com a sua necessidade, a sua idade, seus fatores de risco e várias outras coisas, tá? Mas, em complementação, vamos sim fazer exame de mama, vamos aprender um pouquinho sobre o exame de mama, tá? Primeira dica importantíssima é que, assim, as mamas, elas passam por muitos períodos de transformação, em especial ligada aos hormônios, tá? Então, dependendo da fase do ciclo menstrual da mulher, a mama, ela vai ficar mais inchada, mais sensível, e o exame pode ser mais difícil, prejudicado de ser feito. Então a gente geralmente recomenda que o autoexame seja feito após um período menstrual, que aí quando a mama vai ter menos influência hormonal, e aí vai ser mais fácil sentir e conhecer ali as mamas, tá? Quanto mais precoce a mulher começar a fazer o autoexame, mais ela vai entender o que é normal para sua mama e mais facilmente vai conseguir detectar alguma alteração. Esses dias eu recebi até uma pergunta muito interessante de uma paciente que está acompanhando o pré-natal comigo, que ela falou assim: nossa, eu fui fazer o autoexame de mama, doutora, e tive dificuldade. Sim, a gestação, ela altera muito a mama, né? Desde o comecinho, a mama ela vai sendo ali, vamos dizer, preparada, ela vai acabar o seu processo de maturação durante a gestação e lactação. Então não é um período ideal para a mulher conseguir conhecer a sua mama e fazer esse autoexame, tá? Mas para a mulher que não está gestante, preferencialmente após o período menstrual, ela vai ter uma melhor percepção sobre o seu tecido mamário. Primeiramente, a primeira coisa que você deve fazer para fazer o autoexame da mama é olhar para suas mamas, tá? Então você pode ali se postar sem roupa de frente para um espelho e olhar realmente as alterações ou as configurações da sua mama. Então a cor, a posição, elas são simétricas, tá pendente, e ficar atento a alguma alteraçãozinha ali, por exemplo. Um lado parece que tá repuxando para um lado, ou a pele tá com uma textura diferente. Então comece o autoexame pela inspeção, né? Que é como a gente começa também. Geralmente a gente olha ali para a mulher sentada para ver a característica visual das suas mamas, tá? O segundo passo é fazer a palpação
com a ponta dos dedos. E aqui eu tenho um modelinho para tentar ajudar vocês a entender como fazer, tá? Você vai sempre examinar uma mama com a mão contralateral, tá certo? Você pode fazer, por exemplo, de pé durante o banho. É um ótimo momento para fazer o exame. Você coloca uma das mãos atrás da cabeça e com a mão contralateral vai fazer o exame da mama deste lado, tá? E aí depois inverte. Você, com a ponta dos dedos, assim, você vai fazer o quê? Você vai fazer movimentos assim, circulares em volta da mama, com uma leve pressãozinha, não precisa fazer muito forte, tentando realmente sentir em todos os quadrantes da mama se tem ali a presença ou não de alguma alteração, um nódulozinho, algum carocinho, tá? Nessa posição ali com o bracinho estendido. Depois você pode, com os mesmos dedinhos, fazer um pouco mais profundo e fazer um movimento assim, suave, delicado, mas um pouco mais profundo para ver se tem alguma lesão mais profunda, porque às vezes pode ter algum nódulozinho, algum carocinho mais aderido à parte muscular que fica atrás da mama, tá? E fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, pontinha dos dedos, vai fazendo movimentos ali circulares, envolvendo todas as mamas, tá? Você pode também caminhar com esse dedinho em direção à axila, tá? Porque a drenagem do sistema linfático da mama é feito para a axila, então por isso que os exames de mama envolvem a mama e a axila. E vai também sentindo ali na região da axila se tem alguma alteração que você consiga sentir com os dedinhos. Além dessa posição de pé, né, que a gente recomenda, você pode fazer a mesma avaliação deitada, também elevando um braço e fazendo o exame com a mão contralateral. Então você pode fazer deitada desse mesmo jeitinho com o braço para cima, tá? Fazendo primeiro uma avaliação mais superficial e depois uma avaliação um pouquinho mais profunda. Outra alteração que as mamas podem trazer, que pode representar uma doença, seria a saída de líquido, né? Que é o que a gente chama de descarga papilar. Se você notar a saída de líquido, às vezes você consegue ver por uma expressãozinha assim, né? Sem machucar as mamas, mas às vezes pode sair espontaneamente. É importante avaliar a característica desse líquido, tá? É muito frequente sair um pouquinho de líquido semelhante ao leite materno, em especial mulheres que já amamentaram. Um líquido branquinho, assim, não tem problema. Você tem que ficar um pouquinho mais atenta se sair um líquido vermelho, sugestivo de sangue, ou muito transparente, tipo água mesmo. Essa é uma informação relevante para você apresentar para o seu médico. Doutora, e se eu tô ali fazendo um autoexame e notei alguma coisa, o que eu faço? Calma, procure o seu médico e leve essa informação para ele avaliar. Muitas vezes, principalmente quando você começar essa prática de autoexame de mama, pode ser que você ache tudo diferente, tudo esquisito e note um monte de bolinhas. É normal disso acontecer, porque a mama ela é feita por ductos, né, que são ali, às vezes, com uma textura um pouquinho diferente. Então, até que você entenda o que é normal ou não, é importante você levar esse questionamento para o médico para ele examinar junto com você e te mostrar se tem alguma alteração. Agora, se realmente aparecer uma coisa diferente, um nódulozinho mais durinho, que pode ser indolor, tá, gente? Isso é importante falar, porque os lesões de mama, no início da doença, elas não são dolorosas, tá? Então não precisa estar esperando estar com dor ou alguma alteração maior. Se tem uma lesão mais durinha, um caroço com uma forma diferente, procure seu médico, marque uma consulta o mais breve possível para fazer exames de imagem específicos e aí avaliar qual é o tipo de lesão que está aparecendo. É importante também vocês saberem que algumas alterações ali, algumas coisas que podem fugir um pouquinho do normal, não necessariamente representam um câncer, tá? Principalmente alterações de pele. Tem muitas meninas que chegam assim bastante nervosas porque sentiram nessa área aqui da areola algumas bolinhas, né? Ó, nesse modelo até dá pra ver que tem umas bolinhas. É normal de ter, dependendo da fase do desenvolvimento da mama, vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Às vezes pode ter alguns pelinhos nessa região. Algumas lesões parecendo espinhas, às vezes pode aparecer também. Para mulheres que têm as mamas maiores, às vezes embaixo ali da região inframamária, não é raro ficar com uma área mais hiperemiada ou também formar pequenas espinhas, né, foliculites que a gente chama. Essas pequenas alteraçõezinhas de pele não necessariamente representam doença, tá? A gente não quer estimular o autoexame para gerar assim um medo desmedido da doença. É mais realmente conhecer e aumentar a chance de fazer um diagnóstico precoce. E como eu disse lá no início, a mulher que ela tem esse costume de
fazer o autoexame de mama, normalmente ela vai ter o costume de fazer uma consulta ginecológica, fazer exames mais específicos e aumentar a sua chance de diagnóstico precoce, tá? Outra situação que eu disse aqui, com uma certa frequência de acontecer, é a saída de líquido, né? De alguma secreção da mama. Não necessariamente representa algum problema. Vai entendendo sua mama, vai conhecendo sua mama e vai conversando com seu médico e também assistindo os vídeos aqui que a gente fala muito sobre isso, para entendendo e diminuir essa ansiedade que essa doença possa trazer para sua vida, tá? Esse é um dos grandes objetivos, fazer um diagnóstico precoce sem gerar uma ansiedade muito grande, desmedida sobre a doença, tá? E também acho que é importante dizer que nem toda lesão de mama é um câncer ou vai vir a se transformar em um câncer. Tem muita lesão benigna. Tem muita mulher, principalmente mulher mais jovem, que tem cistos, né, que são como se fossem cápsulazinhas com líquido dentro, ou que tem pequenos nódulos de características benignas, como por exemplo o fibroadenoma, que são lesões que existem, que podem ficar ali persistentes por muito tempo e não representam um risco de malignidade. Então, nem toda lesão, nem toda alteração que um exame de mama possa te trazer representa um câncer, precisa tirar, não precisa fazer cirurgia e tudo mais. Cada exame, cada lesão vai ter alguns critérios para a gente entender o maior ou o menor risco e aí sim avaliar se tem a necessidade de um tratamento, tá bom? Mas é importante então fazer esse acompanhamento de rotina para entender qual que é o seu caso. Bom, então vamos falar muito sobre essa doença, conscientizar o maior número de mulheres. Se você conhece alguém que foge de um exame, que tem medo da mamografia. Infelizmente a gente ainda encontra muitas mulheres que até têm vergonha de falar que tem alguma lesão, sabe? E aí chega para um diagnóstico tardio. Por favor, leve informação para ela, vamos compartilhar esse vídeo, vamos divulgar o máximo de informação possível para a gente conseguir cada vez mais combater essa doença. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o joinha pra mim e me acompanhem por aqui que a gente tem sempre muitas novidades. Um super beijo, tchau!